E aí, onde é que você vai empreender? Onde você vai crescer durante e após a pandemia? Essa é a pergunta que eu tenho ouvido com mais frequência, tanto de empreendedores que estão querendo começar, quanto de empreendedores que estão pensando em continuar. Então se liga aí, aproveita, se inscreve no canal, compartilha, comenta para que o YouTube possa passar essa informação, esse conteúdo para mais pessoas e nós podermos trazer essa discussão e eu mostrar para vocês algumas das tendências que o The Economist, um dos maiores jornais ingleses, apontou para que nós possamos entender para que rumo o comportamento do consumidor vem depois dessa pandemia. Então vamos lá. O primeiro ponto nosso aqui é entender que existe realmente uma sensação de perda, de medo, de tristeza natural na maioria da população e, claro, em muitos empreendedores ou aspirantes de empreendedores, pessoas que desejam empreender, ou um profissional liberal ou um CLT. Isso daí é claro, né? Foram muitas perdas, perdas humanas, perdas financeiras, perdas econômicas, perdas emocionais de um valor, um tamanho irreparável. Eu jamais irei diminuir tudo isso que está acontecendo, até porque tudo isso que eu estou falando eu também passei e posso comprovar que a dor, né, e o sentimento, as emoções foram muito mexidas. Mas existe um outro lado em que, mesmo com tudo isso, a vida ela segue, a vida ela precisa seguir. O ritmo natural da vida é de seguir. E mesmo depois de grandes crises mundiais, ao longo de vários anos, né, ao longo dos séculos, sempre existiu uma nova fase de empreendimentos, de crescimento, e é isso que eu quero falar com vocês. O fato é que, enquanto várias empresas fecharam, vários empreendedores pararam de empreender, existe naturalmente alguns mercados, alguns segmentos que cresceram. E você, que é um empreendedor aspirante, uma pessoa que deseja empreender, ou um profissional liberal que já entendeu que tem que mudar o mindset de um executor para um dono de negócio, o que eu vou falar aqui tem uma relevância muito grande. Vejam só, exatamente em 2020 foi onde houve o maior crescimento, né, do mundo digital, de produtos online, né, de cursos online, do crescimento do e-commerce e outros segmentos relacionados a isso aí. Teve um crescimento e, por exemplo, na educação digital, houve crescimento de 300%. Né? Vocês podem entender, 300% é um crescimento absurdo em meio a uma crise geral, né? Uma crise mundial. E eu estou falando aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que, e aí eu vou falar um pouco de um segmento que eu conheço muito, que é o segmento de franquias, afinal de contas eu estou nele desde 2008, né, e ao longo desse tempo construí uma rede de franquias, de marcas de educação, como franqueado, como multifranqueado. Tive a honra de ser presidente de um conselho nacional de franquias, né, de franqueados, junto com uma grande marca. E posso dizer a você que sim, é um negócio que dá trabalho, é um negócio de menor risco, mas que dá trabalho, como qualquer outro negócio, com a vantagem, obviamente, de boa parte dos processos, né, das ferramentas já ter sido testadas antes, diminuindo o teu risco, diminuindo o meu risco. Foi por essa opção, uma das opções que me fizeram escolher o sistema de franquia. Posso dizer também que nesse sistema, ao longo desses anos todos, desde 2008, né, quando eu comecei a empreender em franquias, houve um crescimento, né, ano a ano do sistema. O sistema sempre cresce mais do que o crescimento econômico nacional. Esse ano de 2020 realmente houve uma queda, mas dentro desse segmento existem várias marcas que cresceram e não cresceram pouco, cresceram muito. Então, esses conteúdos que eu estou falando para vocês, eu vou colocar, né, junto aí com a parte escrita, o texto aí do vídeo, para que você possa tomar como referência e enxergar, se você tem interesse no sistema de franquias, você ter a possibilidade também de buscar esse conteúdo com um pouco mais de detalhes e pesquisar sobre essas franquias, essas franqueadoras
que tiveram crescimento nesse ano de 2020, onde houve perdas e queda, né, depois de muito tempo no sistema de franquia. Mas vou me colocar também como exemplo aqui, porque foi exatamente em 2020 que eu mergulhei e investi mais. Foi quando eu investi mais nos negócios digitais. Foi nesse período também que eu contratei pessoas para desenvolver a área digital das empresas do grupo. E tudo isso aí atrelado também ao meu investimento pessoal. Foi quando eu investi mais em mentorias, né? Mentorias, por exemplo, do Roberto Chinianchik, né, que me contribuíram muito para eu entender métodos, mecânica, como me comunicar nesse mundo digital, que é algo que não vai mais voltar, né, ao que era anteriormente. Então, isso aí são alguns exemplos, né, do mercado e pessoal que podem te ajudar a entender que o que está acontecendo ou o que aconteceu até então não deve ser motivo para você e nem eu e nem o empreendedor parar. É natural que nós tenhamos mais cuidado, que nós avaliemos ainda mais os riscos, mas é muito importante você observar e se olhar se isso não está se transformando na grande desculpa que você tem agora para não tomar a decisão de empreender. Sugiro que assista o vídeo anterior em que fala um pouco mais sobre quem quer mudar de profissional liberal CLT para um dono de negócio e entender aí as formas que você pode fazer para poder reduzir esse risco. E agora eu quero mostrar para vocês um pouco mais e ajudar você a olhar para o futuro. E para fazer isso eu fui buscar ajuda e apoio naquelas que são as maiores referências, né, de tendências, e nesse caso a revista The Economist, uma revista inglesa, e que tem uma notoriedade, uma autoridade muito grande, né, na economia mundial, e ela apontou 20 tendências. Eu não vou aqui, nesse vídeo, falar de todas as 20 tendências, mas eu selecionei 6 tendências que vão ajudar você a entender o impacto que tudo está acontecendo no consumidor e, naturalmente, quando acontece com o consumidor, vai afetar tanto a você quanto a mim, se nós estivermos observando do ponto de vista empreendedor, problemas são oportunidades. Então nós estamos num momento em que existem vários problemas e da mesma forma como pessoas aproveitaram e criaram máscaras, venderam álcool em gel, né, durante aquele período que o problema da higiene era algo que estava completamente fora dos nossos padrões e aproveitaram essa oportunidade, também vão existir oportunidades agora e é isso que eu quero que você fique atento, porque naturalmente vai ter algo aqui que vai contribuir para que você entenda, tanto como empreendedor, como pessoa, o que você pode observar dentro dessas tendências aí. Então vamos para a primeira tendência, uma tendência que está muito relacionada à nossa capacidade intelectual, a forma como nós conseguimos analisar dados, investigar os dados, entender tudo isso aí que está ao nosso redor. E aí eu vou ler aqui uma delas que diz o seguinte: a força de trabalho será drasticamente reduzida e muitas operações simples serão fornecidas por inteligência artificial. Uma grande temporada global de demissões está chegando. Então isso é muito importante, principalmente se você está 100% CLT. Se você está 100% CLT, entenda que a inteligência artificial ela já tem feito a reposição do trabalho humano em várias atividades. Por exemplo, nos Estados Unidos existe hoje uma queda na busca por advogados, porque a inteligência artificial ela passou a ocupar parte daquelas atividades que quem é do ramo do direito sabe que são repetidas, como acaba acontecendo de advogados que copiam e colam petições e fazem boa parte das peças deles com cópias. Existe também uma tendência na área de saúde para que diagnósticos eles sejam complementados também pela inteligência artificial. E várias outras atividades, né, que são repetitivas e que em algum momento isso já aconteceu, né? Eu costumo lembrar que aos 20 anos eu trabalhava num banco e eu participei de um processo de automação bancária. Vocês devem lembrar que os bancos brasileiros
eles já foram reconhecidos como de mais alta tecnologia, né, do mundo, né, principalmente numa época em que as transações online e tempo real não eram comuns. Isso antes da internet. O que é que aconteceu naquela época? Existiam caixas, né, de banco, existia tesouraria, existia câmara de compensação, ou seja, pessoas que ficavam atrás fazendo digitação daqueles documentos que chegavam. E eu cheguei a trabalhar num ambiente como esse, mas eu fui convidado para participar naquela época, com 20 e poucos anos, de um grupo de pessoas, né, que iriam trazer a tecnologia para poder substituir, né, algumas daquelas atividades que eram repetitivas. Afinal de contas, a gente está falando de um trabalho de conferência e digitação. Esse trabalho ele foi completamente absolvido naquela época já, eu estou falando de 20 anos atrás, porque na hora que existia a leitura do código de barras e a colocação de um código, tanto a conferência quanto a digitação já era feita, e aquelas centenas de pessoas que trabalhavam no horário noturno, elas foram demitidas. Então não é diferente agora, principalmente em função da inteligência artificial, que é algo que vai um pouco mais além e começa a tomar decisões, né, decisões ao ponto de indicar quais são as petições, quais são as peças, né, quais são as recomendações de saúde que são dadas, por exemplo, a um profissional liberal. Então, essa é a primeira tendência, uma tendência que já é realidade em algumas profissões e que está aí ao nosso redor para que a gente fique bem atento. Certamente também vai afetar muito do que se tem hoje com a educação, principalmente com as recomendações, e parte daquilo que hoje é feito por especialistas vai poder ser feito também por inteligência artificial. E aí vem uma segunda que diz o seguinte: o sistema médico será adaptado com a tecnologia remota para sempre. Uma consulta médica por teleconferência será normal. Pessoal, já é comum em outros países a telemedicina, a telesaúde. Aqui em Pernambuco eu vi um dado que antes da pandemia, pouco mais de 200 pessoas, 200 psicólogos faziam atendimento online. E em 2021, nós estamos agora exatamente no mês de abril, e já existem 5.000 pessoas que estão fazendo atendimento online. Então, os profissionais de saúde, o profissional liberal, né, que muitas vezes exigia que houvesse o atendimento presencial, ele vai fazer esse atendimento remoto. E boa parte dos exames, das informações, vão ser dados à distância. Então essa é outra tendência que já está muito clara e que também já está acontecendo, mas o The Economist coloca como sendo algo que vai continuar, que vai se manter. Vamos agora para a terceira tendência que eu selecionei, que diz o seguinte: tudo o que é repetitivo torna-se virtual e em regime de assinatura. Imagina que nós vamos ter aí uma tendência, e as startups vieram muito para poder contribuir com isso, de assinatura, né? Nós estamos nos acostumando a assinar TV, como a Netflix, nós estamos começando a nos acostumar a ter assinaturas de livros, nós estamos consumindo conteúdo com assinatura, e é muito possível, assinaturas de vinho, assinaturas de vários produtos, né? Porque isso para o empreendedor, para a empresa, é algo positivo, porque ele mantém um caixa previsível para os meses ou anos seguintes, e para o consumidor acaba sendo bom também, porque ele tem normalmente uma redução do valor daquilo que ele está praticando. Então, esse sistema de assinatura, inclusive de saúde, né, inclusive de serviços especialistas, ele pode acontecer, né? Imagina que você hoje tem plataformas de contabilidade que custam 1/10 do que um profissional, né, da contabilidade cobra. E você pode questionar, você pode se incomodar com isso, mas o fato é que nós temos hoje a possibilidade sim de ter vários serviços que estão como assinatura e estão em plataformas. E isso também reforça a tendência de que algumas das profissões, né, que são repetitivas, elas vão ser substituídas. E isso daí ele tem um efeito gigantesco na vida de profissionais CLT e de profissionais liberais.
né, que muitas vezes tem atividades repetitivas, mais uma vez, ou diagnósticos repetitivos, mas sem dúvida vai ajudar a acionar comportamentos empreendedores, ajudar a fazer com que você possa extrair de você mais recursos empreendedores. É importante lembrar também que se você é um empreendedor, né, um empreendedor pequeno, um empreendedor iniciante, esse momento que aconteceu já em 2020 da pandemia, que certamente fez com que muitos fechassem. Então, se você está vendo esse vídeo e você continua com o seu empreendimento, parabéns, você faz parte de um grupo que conseguiu ultrapassar esse maremoto que caiu sobre a maioria dos empresários, e principalmente se você começou agora. Mas ao mesmo tempo, todo aquele terror, todo aquele medo que havia no momento inicial da pandemia, porque não existia absolutamente nenhuma informação sobre as consequências, né? Não se sabia o que é que o governo ia fazer, o que é que o governo não iria fazer, né? Como acabou contribuindo aí com recursos de financiamento, que acabou também contribuindo aí com o pagamento de salários, enfim, com alguns subsídios para o empreendedor, que fez com que eles se mantivessem e pudessem passar por essa fase. O fato é que hoje já existe uma previsibilidade maior, inclusive do comportamento do consumidor. Eu me lembro que quando houve a pandemia, eu tive uma primeira semana de muita incerteza, fiquei muito amedrontado, sem saber o que ia acontecer. E uma coisa que eu percebi é que eu só conseguiria me mover fazendo planejamentos de muito curto prazo. Eu que estou acostumado a planejar para 3 meses ou 1 ano, isso me ajuda aí a me manter alinhado aos meus gerentes dentro das minhas franquias. E isso acabou me deixando completamente fora daquele modelo que eu estou acostumado a planejar, e acabou também me fazendo perceber os ciclos mais curtos. Nesse ponto aí, o que acaba acontecendo é que hoje já tenho mais clareza, por exemplo, do impacto que tem ou que pode ter nas nossas operações, a redução, a queda de receitas, o impacto que tem nos alunos, os tipos de negociação que a gente pode fazer. Então tudo isso daí certamente vai contribuir para uma nova etapa de planejamento. Então a minha capacidade intelectual, a capacidade intelectual de outros empreendedores, de previsibilidade, que é algo que diminui muito o risco. Quando eu consigo ter um maior nível de previsibilidade, eu consigo ter menores impactos emocionais. E nesse caso aí, em função de tudo isso, é possível que nós tenhamos outros ciclos pandêmicos de outros tipos de enfermidade, alguns especialistas falam sobre isso, mas os impactos que a gente tem hoje, eles acabam sendo mais previsíveis. É isso que eu quero falar para vocês. E ao mesmo tempo também começar a acompanhar, observar, seguir, pedir conselhos de outros empreendedores, de mentores, de conselheiros, para que as decisões possam ser tomadas utilizando aí o máximo que a gente possa fazer dos nossos recursos de informação, utilizando o nosso lado racional do cérebro, nossa mente intelectual, nosso QI, para reduzir um pouco essas variáveis, essa imprevisibilidade que gera uma instabilidade emocional. E aí vem um outro grupo de tendências, porque a saúde emocional, a vida emocional das pessoas certamente vai ter muito impacto, e principalmente no Brasil. Imagina que no Brasil nós já somos o segundo país em casos de burnout, síndrome de burnout. A síndrome de burnout, para quem não conhece, é um esgotamento físico e emocional gerado pelo excesso de trabalho ao longo de bastante tempo, de algum tempo. Eu tive essa síndrome em 2014 e tenho certeza que você não gostaria de passar por isso, porque são sintomas semelhantes à ansiedade, depressão, e isso daí gera certamente um impacto negativo muito grande no teu negócio. E o Brasil é o maior país, é líder mundial em ansiedade. Então eu poderia aqui trazer várias estatísticas que colocam o Brasil num nível muito alto já
de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outras doenças psicossomáticas, né, que com tudo isso que aconteceu, né, esses dados são dados antes da pandemia, que com tudo isso que aconteceu, e principalmente em empreendedores, acaba sendo muito mais intenso, muito mais forte. E o que a The Economist aponta é que, olha só, a saúde mental torna-se um tema recorrente. Grandes plataformas ajudam as pessoas a enfrentar as situações de agressividade, solidão, angústia que viveram durante o isolamento. Há muito a repensar. As crises de liderança nas empresas serão mais comuns a cada dia. E a liderança, o que é que não é o empreendedor senão um líder? Né? Senão um líder. E nós somos líderes de 1, 2, 20, 30, 100, 200, 1000 pessoas, a depender do tamanho do teu empreendimento. E se você é um profissional liberal ou é um profissional CLT, certamente também você foi impactado por isso, né, pelas coisas que eu acabei de falar aqui. E aí tem um ponto importantíssimo que eu quero reforçar aqui, que está relacionado à nossa crença, né, e eu falei anteriormente, nossa capacidade intelectual, a crença da maioria de que a nossa cognição, a nossa lógica, a nossa racionalidade, ela resolve os problemas. Mas existe, principalmente em meio a uma situação como essa, um fato que muitas vezes é desconsiderado. 90% das nossas decisões são inconscientes. 90% das nossas decisões não estão nesse processo que eu acabei de falar para vocês. Elas são normalmente elas são provocadas por emoções, né, ou lembranças do passado, emoções presentes que estão relacionadas com medo, que estão relacionadas com a raiva. E tem um prêmio Nobel de 2017 chamado Richard Thaler, que ele simplesmente concluiu que as nossas decisões e as decisões das maiores lideranças mundiais, elas são decisões emocionais que são reforçadas por dados lógicos e racionais. Veja que coisa muito louca. A decisão ela acontece primeiro no âmbito emocional. Então eu quero aquilo, eu não quero aquilo, eu quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo. E eu vou procurar dados para aquilo ali. Então é muito bacana quando você pensa no seguinte. Eu estava esses dias com uns amigos e familiares e eu sou praticante, né, da atividade esportiva, né, como sendo uma forma de aumentar a energia e disposição para a minha vida e para empreender. Isso daí também fez com que eu mudasse meu estilo de alimentação. Então hoje eu tenho restrições a vários alimentos e várias bebidas para que eu possa realmente fazer com que o meu corpo ele possa ter o melhor resultado, né, daquilo que eu me disponho a fazer. E é muito interessante ouvir, né, as pessoas falando, né, pessoas inteligentes, muito inteligentes, defendendo a posição com relação a um determinado tipo de alimento, um determinado tipo de bebida, que está totalmente baseado naquilo que elas já acreditam, na sensação do prazer, né, do conforto, e vem com argumentos, né, que são válidos, mas baseado, obviamente, na emoção, né, naquela desejo que está em se alimentar ou a beber daquele jeito que elas bebem. Então, isso daí fica muito claro que a nossa vida emocional ela vai ter um impacto muito maior. Ela tem uma predominância forte e principalmente quando a gente fala das nossas relações. Então, imagina nossos relacionamentos familiares, parentais, sociais, o como eles colocam disposição, eles tiram disposição. Como eles sugam energia ou como eles fornecem energia. E isso daí, né, além de uma tendência para negócios, então se você tem como eu, negócio na área da educação, hoje os meus negócios eles estão totalmente direcionados para poder acolher as pessoas, a ter esse estado de acolhimento emocional. Antes, mesmo com o distanciamento através da internet. Então, as pessoas que estão, o profissional liberal, né, o CLT que hoje trabalha comigo, ele está sendo orientado, ou o perfil está sendo muito mais de acolhimento do que antes. Porque as pessoas elas estão
com efeitos de isolamento, efeitos, né, de tudo que aconteceu, que estão impactando, e quando eu falo as pessoas, consumidores, além de você como profissional liberal entender que existe agora um fenômeno, né, de desequilíbrio emocional que pode ser uma grande oportunidade para você como negócio. Então, essa aí é a quarta tendência, né, desses blocos, e aí eu dividindo um pouco sobre a parte intelectual e a parte emocional. E aí vem um pouco mais aqui, a gente entra aí numa outra parte, eu comentei aqui, né, dei um exemplo sobre a parte da alimentação, né, da atividade física, e é interessante ver que hoje o Brasil ele tem 40,3% da população se reconhece como sedentária, ou seja, um pouco menos da metade da população sabe ou reconhece, que é diferente, que não faz nenhum tipo de atividade física. O Brasil hoje é quinto colocado mundial em sedentarismo. É muito, né? São mais de 200 países que são reconhecidos e o Brasil é quinto colocado. E para deixar essa situação ainda mais crítica, né, 55,7% da população está acima do peso. Né? Nós somos um país de pessoas que estão numa tendência à obesidade. E há quem diga que nos próximos anos, né, nos próximos até 2030, 2035, né, em alguns estudos, que o Brasil pode estar entre os 3 primeiros colocados no ranking mundial de obesidade. Então isso é muito sério, mas tem uma tendência do The Economist que ajuda muito a entender as oportunidades, né, e o impacto que tem para o empreendedor, que diz o seguinte: tudo vai para o natural e saudável. Alimentos, experiências e forma de interação. 100% natural. Produzir a própria comida, meditar e se exercitar. Passa a fazer parte do dia a dia. Ser mais saudável é o novo luxo. Olha que bacana. Então, ser mais saudável se torna o novo luxo. Isso faz sentido, né? Minha esposa, por exemplo, ela está num movimento de fazer a própria horta em casa, né? Nós já temos aqui uma tendência a uma alimentação mais natural, né? Com mais qualidade. Né? As informações que tem em vários documentários falando dos malefícios de alguns tipos de alimentação, né? Tanto com relação a açúcar, proteína animal, enfim. Né? Não quero aqui fazer apologia a nenhum deles, mas eu quero dizer que existe essa tendência, né, natural, que antes era tendência, agora acaba virando um pouco mais de realidade da alimentação saudável, do cuidado com o corpo. E aí, isso tanto como tendência, pessoal, tanto como possibilidade de oportunidade de negócio, quanto também para a sua vida empreendedora. Imagina que a vida do empreendedor, ela é uma vida com alta intensidade. Se você já é um profissional liberal que trabalha muito, ou se você é um CLT que já está, né, bem puxado, tenha certeza que o empreendedor iniciante que está aqui vendo esse vídeo, ele sabe que muitas vezes ele trabalha durante vários dias e mais dias do que ele trabalharia em situações anteriores. Mas o grande ponto é como eu posso atingir, né, e ter disposição para esse nível de trabalho, esse nível de entrega, se eu estou com pouca energia. Né? E quando eu falo de energia, energia física, disposição, ânimo, vontade. Essa disposição ela tem muito a ver com alguns elementos físicos. Né? Há quem diga que boa parte da energia, né, a maior parte da energia está relacionada a 3 elementos. Tá? Então muitos médicos falam de um sono reparador, então, dormir bem, né, ter um ritual de dormir, ter um ritual de descanso, né, evitar, né, estímulos visuais antes de dormir, evitar alimentos que também provoquem, né, uma dificuldade de dormir. Dormir uma quantidade de sono que seja reparador. Então algumas pessoas dormem 8 até 9 horas, eu durmo um pouco menos normalmente, 6 horas, 6 horas e meia. Então cada pessoa dentro do seu metabolismo, mas tendo um sono reparador, né? Aquele sono que quando você se acorda, você se sente bem, né? E você não fica cansado ao longo do dia, nem com sono logo depois que acorda. O segundo é a alimentação balanceada. Falei um pouco aqui, né? Estamos vendo aqui o crescimento do número de
de pessoas acima do peso. Então, a alimentação, né, cada vez mais está sendo reconhecida. O que antes era muito visto só com atletas, está sendo visto como o vilão ou a solução de boa parte das nossas condições para que a gente possa performar bem, né? Performar bem na vida. E se você está aí passando os 35, 40 anos, mais atenção ainda, porque a alimentação ela acaba tendo efeitos, né, naturais no corpo. Né? Imagina que hoje aos 47 anos eu tenho uma disposição física maior do que eu tinha aos 40 quando eu tive minha síndrome de burnout. Então isso daí aconteceu por quê? Porque eu consegui enxergar que esses elementos estavam, quando mal trabalhados, estavam me conduzindo para uma falta de disposição, o que era muito natural em mim desde o início da minha jornada. E o terceiro é a alimentação, é a atividade física. E aí, para o empreendedor, eu costumo colocar uma palavrinha que é intensa. Atividade física intensa. Essa atividade física ela vai contribuir para que você produza hormônios, neurotransmissores, que muitas vezes, né, exatamente nesse período dos 35, 40, 45, principalmente 50 anos, eles começam a ter uma redução muito grande. Então, se você, por exemplo, tem uma queda de testosterona, é possível que você fique desanimado, cansado, isso independente de ser homem ou mulher. Se você tem uma queda de dopamina ou endorfina, você pode começar a reforçar um estado depressivo. E a atividade física intensa, ela também contribui para que você possa enxergar, né, a relação que você tem, né, dos teus objetivos, tuas metas, né? Porque, por exemplo, fazer 10 saltos em tanto tempo, ele gera um sentimento de realização, né, de atingimento de meta, como muitas vezes acontece com você quando atinge isso no negócio, mas eu vou deixar isso para falar um pouco mais adiante. E lembrar que, ao final de tudo isso, é pouco provável que você atinja resultados se você tiver com o teu corpo fraco. É como você querer que um carro ele consiga performar, né, que ele consiga fazer uma jornada se ele está sem... E aí vem um quarto bloco e a sexta e última tendência que eu selecionei para esse papo aqui hoje, que tem a ver com a espiritualidade. Pois é, espiritualidade. Talvez você não consiga ver a relação disso com as tendências, com os negócios, mas eu tenho certeza que você já deve ter percebido que existe, principalmente após a pandemia, uma relação diferente de muitas pessoas com o sagrado, com o seu sagrado. E é importante deixar claro que aqui espiritualidade não quer dizer necessariamente que seja religião. Né? Do ponto de vista do que o The Economist define, a espiritualidade ela está em aspectos mais sutis do que uma religião com todas as suas estruturas e instituições. Então, o que é que o The Economist ele aponta como sendo a tendência, a sexta tendência que eu selecionei aqui para falar contigo? O mundo está vendo este ano como um novo começo, um renascimento. As pessoas vão repensar os seus objetivos pessoais, de trabalho, saúde, dinheiro e espirituais. Grandes oportunidades estão surgindo para satisfazer todos esses requisitos e mudanças de pensamento. Acumular, consumir e viver pelo material vai para o lado negativo. A inovação, a tecnologia, o pensamento natural e lateral são a base da nova realidade. Todos estão a tempo de encontrar novos caminhos, você apenas tem que encontrar as novas rotas pessoais ou comerciais. Então olha só que texto que foi feito pelo The Economist, falando aqui para você e para mim que existe uma tendência natural para que o ser humano ele comece a se observar de uma forma diferente, revisitando os seus valores, seus objetivos, né, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. E aí é muito bacana trazer um entendimento que recente, né, nós conhecemos a inteligência, o QI, né, o QI do coeficiente de inteligência, nos anos 90 houve uma explosão do QE com Daniel Goleman e os vários
vários conteúdos e treinamentos que foram trabalhados aí sobre inteligência emocional, principalmente com a disseminação aí da profissão e do trabalho do coaching. E agora a gente vê através desse momento, né, o que é chamado de QS, que é coeficiente espiritual ou inteligência espiritual. A inteligência espiritual ela foi batizada batizada e disseminada por uma física e filósofa chamada Dana Zohar e o seu esposo Ian Marshall, que escreveram 2 livros, um Inteligência Espiritual e o outro Capital Espiritual. Neles, né, de uma forma bem simples, eles conseguem identificar não só neurologicamente como filosoficamente, então tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista filosófico, que o capital espiritual ele é uma inteligência integrativa, né, unitiva, que dá ligação entre a razão e a emoção, entre a razão e a emoção. Isso daí nos mostra, né, na forma como eles descrevem essa inteligência, que existe um sentido maior. Né? E tantas pessoas a gente percebe hoje que tem uma carência de sentido. Vários empreendedores que, mesmo tendo resultados financeiros, né, bons resultados, acabam não tendo, não se sentindo bem, né, aumentando ainda essas taxas aí de depressão, ansiedade, burnout, que eu acabei de comentar. Então a inteligência espiritual ela é uma inteligência unitiva, integrativa desses capitais e ajudam a ter um sentido maior, né, a dar um sentido maior a tudo aquilo que é feito. E isso daí dá um exemplo muito específico, né, e aí já do ponto de vista da física, que diz o seguinte: existe num elétron, nos elétrons, uma possibilidade de um salto quântico. É quando um elétron ele sobe, né, uma camada nos níveis lá do átomo, e isso daí acaba gerando uma energia muito grande. E a gente poderia também resumir isso de uma seguinte forma, né? Boa parte das tradições, né, religiosas, ou dos grandes avatares, ou das grandes personagens das várias religiões, como Buda, Jesus, Moisés e tantos outros homens que transformaram onde passaram, eles tinham uma busca para ajudar a compreensão do sofrimento, a reduzir o sofrimento, né, e a aumentar o nível de consciência das pessoas. E aí eu gosto muito de dizer que nós, como empreendedores, nós estamos à busca de resolver problemas, diminuir dores, resolver dores e diminuir sofrimentos. Então isso também é uma forma de enxergar a espiritualidade, né, através dos nossos negócios. A visão nossa de que se a gente está ali para resolver problemas, nós certamente também estamos ali para diminuir a dor das pessoas. Isso daí também é uma visão espiritualizada que serve tanto para você, né, como empreendedor, pessoa, quanto como a busca de oportunidades. E aí vocês vão ver a quantidade de negócios que está nascendo aí através do desenvolvimento pessoal. Várias pessoas, independente, pode ser que sejam especificamente de uma religião, pode ser que seja através da prática da meditação, do yoga, enfim, né? Eu sou praticante do yoga, de meditação, tá? Passei já por várias experiências em tradições, dentro e fora das religiões, e eu percebo que isso que eu vim buscando há 15, 20 anos atrás, hoje está tomando uma proporção muito grande. Você vai ver, por exemplo, influenciadores digitais que são gurus, que são meditadores, né, e que utilizam isso e orientam as pessoas a fazer com que eles se sintam melhor. E isso também pode ser considerado como parte de tendência para que nós possamos entender que muitas vezes os apelos que nós estamos usando para as pessoas, né, como consumidores, talvez tenham que ser diferentes e repensados. E aí, pessoal, para ir já concluindo esse nosso bate-papo das quatro blocos e 6 tendências do The Economist, se você gostou, você coloca aí teu comentário, fala aí se fez sentido para você. Se você teve alguma ideia
de negócio através dessas 6 tendências que eu coloquei. Se você é profissional liberal, se você é CLT, se você é um empreendedor jovem, então coloca aí para que eu possa contribuir aí. Eu vou desenvolver novos conteúdos, trazendo oportunidades, opções específicas para ajudar vocês naqueles segmentos que eu conheço. E quero convidar você para conhecer mais aí sobre o que eu venho falando sobre o empreendedor normal, o empreendedor pleno. O empreendedor normal, aquele que empreende numa jornada praticamente direcionada ao material. Foi essa jornada que eu fiz, conheço, foi através dela que eu atingi a minha independência financeira, minha liberdade financeira, mas que trouxe também o burnout aí como efeito colateral. E do outro lado, o empreendedor pleno, aquele que consegue enxergar de uma forma única, como pessoa, como profissional, com a possibilidade de integrar a parte física, emocional, espiritual e intelectual. Isso daí sendo feito de uma forma que possa ser expressada através dos seus negócios. É isso que me faz hoje estar aqui contigo, é levar um pouco de parte dessa jornada e deixar você escolher se você quer ir num caminho do empreendedor normal ou do empreendedor pleno. E quero aproveitar e deixar aqui o convite para você ir lá na descrição desse vídeo e baixar um e-book sobre os 4 capitais dos empreendedores de alta performance, porque tem mais detalhes sobre práticas, são 12 práticas que eu selecionei, que eu aplico e que eu gostaria de compartilhar com você. Então vai lá, aproveita, que vai ser muito bacana e até o próximo vídeo. Lembra de compartilhar, de se inscrever e de comentar, para que eu possa ter um pouco mais de entendimento, ajudar você nessa passagem de fase, né, nessa mudança na etapa da tua vida, que seja de um profissional CLT para um profissional liberal, de um liberal para um dono de negócio. É isso que me faz hoje estar aqui contribuindo. Tenha certeza que eu vou dar o meu melhor. A gente se vê no próximo vídeo.